Nessa quarta aula, eu vou mostrar para você minhas principais referências de artistas e de calígrafos. E por que eu quis dedicar uma aula só para isso? Na última aula, eu falei que a caligrafia artística é uma expressão de quem está fazendo. Não só uma reprodução de um estilo, mas a expressão autoral de quem está desenvolvendo aquela caligrafia. E para isso é muito importante a gente ter boas referências, ter um bom repertório visual, porque isso vai expandir as possibilidades que a gente tem de formas, de traços e de tipos de letras que a gente pode fazer. Então eu reservei algumas pessoas que eu considero referenciais, tanto aqui no Brasil quanto fora dele, e vou compartilhar elas com você. A primeira delas é o Thiago Reginato, o nome artístico dele é Tipocali, e ele talvez seja uma das pessoas mais ativas no Brasil hoje em termos de caligrafia, de produção de lettering, coisas do tipo. E ele tem uma gama muito grande de trabalhos, de diversificação de trabalhos. Ele já fez trabalhos para a Rede Globo, por exemplo, até trabalhos de arte urbana. Então ele consegue usar a caligrafia, independente do estilo, e adequar ela para vários tipos de trabalho, para vários tipos de formatos e para vários tipos de suporte. Então é uma das principais referências que eu tenho hoje e seria muito interessante vocês conferirem alguns dos trabalhos deles que eu vou estar mostrando para vocês também. Uma segunda referência é o Jackson Alves, que é lá de Curitiba e ele faz parte de um coletivo chamado Criatipos, que ele também talvez hoje seja a pessoa mais influente da caligrafia fora do Brasil e aqui dentro. Ele tem um reconhecimento internacional até. E ele desenvolve trabalhos para empresas relativamente grandes, para vários tipos de clientes. E esse trabalho específico que eu estou mostrando para vocês foi uma coletânea de 10 rótulos de vinho que ele fez para uma vinícola lá do Canadá. Então ele tem um trabalho com alto nível de qualidade e alto nível de refinamento. Então é muito importante também vocês terem ele como uma das referências. Uma outra referência é o Cláudio Gil, que é do Rio de Janeiro. E eu gosto de ter ele como uma referência porque o trabalho dele, ao contrário dos outros dois que eu mostrei anteriormente, não é um trabalho tão comercial, mas é um trabalho mais autêntico e expressivo. A caligrafia dele praticamente chega ao nível da abstração, a gente praticamente não consegue ler o que ele escreve, mas ele consegue usar da caligrafia e dos traços caligráficos para fazer trabalhos artísticos muito expressivos e algumas manchas gráficas muito interessantes. E é uma das possibilidades também que a caligrafia nos permite. A gente tem também a Andréa Branco, que é uma outra grande referência. Ela já tem mais de 28 anos como calígrafa e talvez seja uma das pioneiras da caligrafia artística aqui no Brasil. Então é uma pessoa que a gente não pode deixar de seguir, não pode deixar de tê-la como referência, porque foi ela quem desbravou muita coisa aqui no nosso país em relação à caligrafia artística, seja produzindo trabalhos, seja dando aula, seja ensinando outras pessoas. Então ela é uma pessoa muito influente nesse sentido e que tem um legado muito bacana aqui no nosso país em relação à caligrafia. Uma outra referência que eu não podia deixar de falar é o Tipografide, que é um coletivo tipográfico que a gente tem aqui em Goiânia. E aí não é uma única pessoa, mas é um coletivo, são várias pessoas juntas. E é um coletivo do qual eu já fiz parte durante algum tempo. E ele é importante por tudo aquilo que ele já fez também de trabalhos, de produção artística mesmo, de exposições que já participou. E porque ele, por muito tempo, principalmente para quem é aqui da cidade, ele desenvolveu uma atividade que é o encontro de práticas caligráficas, que eram encontros regulares, geralmente quinzenais ou mensais, abertos para qualquer pessoa que quisesse ir, aprender e praticar caligrafia. Então eles também têm uma importância muito grande na cena local e principalmente aqui na nossa cidade. Indo para os artistas gringos, o primeiro deles seria o Victor Camps, ou chamado de Mr. Camps, que é um espanhol e também ele tem uma produção muito legal e principalmente voltada para a área têxtil. Então, boa parte dos trabalhos dele são trabalhos de estamparia. Então, para quem pretende ir mais para essa área, eu recomendo bastante que siga e acompanhe os trabalhos dele. Ele consegue dar à caligrafia uma expressão muito única, muito autêntica. Então, para quem busca isso, é uma boa referência também para acompanhar. Uma outra grande referência é o Pokras Lampas, que é um russo, e talvez ele seja uma das pessoas mais insanas da caligrafia hoje. O trabalho dele é bem abstrato, quase não tem legibilidade, ou você quase não consegue ler o que ele escreve, e esse é o que diferencia ele. Ele faz trabalhos em proporções muito grandes, então, por exemplo, ele faz caligrafia em um prédio inteiro ou em um estádio de futebol inteiro, e isso é uma coisa muito legal da gente acompanhar e ver, é um pouco fora da nossa realidade, mas serve como inspiração, como referência,
e como repertório visual para a gente mesmo. Então é um outro artista que eu recomendo muito assim, que vocês acompanhem e sigam o trabalho, ou pelo menos deem uma olhada no Instagram e no site dele. A gente tem também o Luca Barcelona, que é um italiano, e eu deixei ele como referência porque o trabalho dele eu considero que tem um refinamento, um nível de qualidade muito, muito alto. Talvez seja uma das pessoas que eu conheço que tem o maior nível de detalhamento, de acabamento nos traços e nas composições que ele faz. Então, para quem busca esse tipo de coisa, um trabalho mais refinado, mais harmônico, ele é uma grande referência, uma das principais pessoas para vocês também poderem acompanhar. A gente tem também o Niels Meulman, que é um holandês, e o trabalho dele basicamente é de arte urbana, é um trabalho que dialoga muito com expressões artísticas de rua, o grafite e coisas do tipo. Então, para quem quer ir mais para esse lado de trabalho de arte urbana, de muralismo ou decoração de ambientes, o Meulman é uma das pessoas mais influentes, mais importantes nesse sentido, porque o trabalho dele é amplamente conhecido, amplamente divulgado, assim, ele tem muita coisa produzida pela Europa e é um trabalho muito legal também de dialogar a caligrafia, que a gente tem a ideia de ser algo mais restrito, algo que a gente vai fazer no nosso escritório, na nossa casa, e ele pega a caligrafia e leva ela para a rua e usa ela lá, nesse contexto, nesse tipo de ambiente. Então sigam e acompanhem ele também. E por fim, uma última referência que eu queria deixar é o Seb Lester, que é um inglês, e a importância dele assim dentro das referências caligráficas seria tanto pelo refinamento do trabalho dele, e aí ele é um cara que usa mais um trabalho digital nesse sentido, quanto pelas brincadeiras que ele faz usando a caligrafia. Provavelmente você já deve ter visto ele, mesmo sem saber que era ele, nas redes sociais, porque ele pega marcas famosas, marcas bem conhecidas, e reproduz essas marcas usando a caligrafia ou usando traços caligráficos como base. Então isso mostra como que a caligrafia tem possibilidades e como que ela não está restrita só a um tipo de escrita ou só a um estilo, mas que a partir do conhecimento de um primeiro estilo ou dos princípios da caligrafia, a gente pode usá-la para diversas finalidades ou com diversos tipos de acabamento, de expressões gráficas. Então essas foram as referências que eu quis deixar para vocês. Espero que vocês gostem, espero que sirva bastante assim, para ajudar nesse processo de aprendizado e nessa caminhada que a gente vai ter junto. E a partir de agora, a gente vai começar a entrar na parte mais teórica da caligrafia. E nesse primeiro momento eu vou apresentar os materiais e aquilo que a gente usa de fato para fazer a caligrafia. Então continuem acompanhando e até a próxima aula.